Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, versículo 3. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Até aqui, até o versículo 3, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que a salvação das nossas vidas, a salvação das nossas almas, é o maior milagre que um ser humano ele pode experimentar, que um ser humano ele pode receber ao longo da sua vida, ao longo da sua existência nessa terra. Repetindo, a salvação é o maior milagre que nós, seres humanos, podemos receber ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Nós podemos, e pela providência de Deus, muitas vezes a gente experimenta a ação de Deus em nossas vidas, bênçãos no sentido material, bênçãos no sentido físico, mas nada se equipara, nada se iguala à salvação. Por quê? Porque é algo que ocorre conosco nesta vida e que gera reflexos não só nesta vida, mas também gera reflexos na vida e na vida eterna. Então, por isso, a salvação é importante. Na verdade, ela é essencial. Na verdade, ela é fundamental para nós, enquanto pessoas que carecemos da graça de Deus, do seu favor imerecido. Nós podemos dizer, meus irmãos, meus amigos, que Paulo, ele foi o propagador, ele foi o anunciador, ele foi o proclamador desse grande milagre, que, conforme nós falamos, é o milagre da salvação. Esse trecho que nós acabamos de ler, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 3, ele está discorrendo naquilo que Paulo chamou de o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, que é o trabalho que Deus nos outorga, que é o serviço que nós somos delegados pelo próprio Deus para que nós proclamemos, para que nós anunciemos a palavra e, como instrumentos de Deus, ele possa estar operando milagrosamente, poderosamente na vida e na vida das pessoas. Contudo, fica uma pergunta, fica uma indagação. Está certo, a salvação ela é o maior milagre que o ser humano pode experimentar nesta vida, mas por quais razões? Por quais motivos a gente pode ter essa crença, a gente pode fazer essa afirmação? Conforme nós acabamos de ler aqui nesse trecho, nós podemos observar, meus irmãos, nós podemos enxergar, minhas irmãs, pelo menos quatro elementos que estão diretamente envolvidos no processo da nossa salvação. Repito, razão pela qual a salvação é o maior milagre que recebemos de Deus, a maior dádiva que recebemos do Senhor. Então, na noite de hoje,
eu queria que nós pensássemos no seguinte tema. Na noite de hoje, eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto: a poderosa salvação de Deus, a poderosa salvação do Senhor. E eu queria que nós considerássemos 1, 2, 3, 4 elementos que faz da salvação o maior milagre que nós experimentamos nesta vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a salvação, ela é poderosa. A salvação, ela é milagrosa. Por quê? Porque ela é fruto da providência de Deus. A salvação, ela é fruto da providência de Deus. Veja o que nós encontramos no início do versículo 18. Veja o que nós encontramos no início do versículo 19 do capítulo 5, ou seja, desse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo assim fala: ora, tudo provém de Deus. Início do versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a partir dessas expressões, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, a intervenção divina, a intervenção de Deus em providenciar salvação para o seu povo, em providenciar salvação e salvação para os seus remidos. De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, nós carecíamos dessa intervenção divina para que hoje eu, você, todos nós pudéssemos experimentar dessa salvação, pudéssemos ter segurança de vida eterna. Uma vez que antes da salvação, como narra a palavra de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós não tínhamos a capacidade, nós não tínhamos a força por nós mesmos de poder alcançar, de ao menos buscar a salvação. É dentro dessa realidade que Deus intervém. É dentro dessa realidade que Deus se coloca na nossa vida. E Ele o fez quando, desde toda a eternidade, nos separou para a salvação. E Ele o fez quando, desde toda a eternidade, estruturou todo o plano de salvação, fazendo com que o seu Filho viesse a este mundo, se encarnasse, vivesse entre nós, morresse na cruz, ressuscitasse, para que assim a salvação pudesse ser consumada na nossa vida. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, minhas irmãs, nós podemos ter essa visão, nós podemos ter essa percepção em relação à nossa salvação. Ela é fruto, ela é resultado da providência de Deus na nossa vida, da sua ação soberana, da sua ação sobrenatural, onde através do seu Espírito Ele nos regenerou e nos regenerou pela palavra da verdade. E como é, meus irmãos, como é, minhas irmãs, confortante nós podermos calar profundamente essa verdade nos nossos corações. Porque, uma vez que nós entendemos a providência de Deus, porque, uma vez que nós percebemos que ela se manifesta desde toda a eternidade e que ela se dá no tempo para que hoje nós pudéssemos experimentar da salvação, nós podemos ter certeza que após experimentar a salvação, essa providência, ela continuará presente. Essa providência, ela continuará sobre nossas vidas, para que assim a gente possa completar nossa carreira e, enfim, passarmos para a eternidade e gozarmos de todos os benefícios espirituais que Deus ele tem reservado para nós, para todos sempre, quando nós estivermos em sua presença, glorificados, e assim, rendendo graças, rendendo glórias, rendendo louvor ao santo nome de Deus, ao santo nome do Senhor. Deus ele é providente, meus irmãos. Deus ele é providente, minhas irmãs. E dentro dessa sua providência, ao longo da nossa existência, jamais Ele deixará faltar algo a nós, para que assim a gente não venha cumprir com esse propósito de Deus em nos salvar. Não. Tudo aquilo que nós carecemos em termos espirituais, não. Tudo aquilo que nós carecemos em termos materiais, Deus ele vai nos suprir, porque nós servimos um Deus que é providente e a sua providência se manifestou na nossa vida quando pela graça divina Deus ele nos salvou.
Louvado seja o nome do Senhor. Então agradeça a Deus nessa noite de hoje, por essa providência ser ativa na sua vida. Recorra a essa providência ao longo da sua existência, para que assim você possa ter suficiência plena e cumprir o propósito para o qual Deus lhe chamou em Cristo Jesus. Então, a salvação de Deus, ela é poderosa? Sim. A salvação de Deus é o maior milagre que porventura a gente pode experimentar ao longo da nossa existência? Sim. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela é fruto da providência de Deus. O primeiro elemento que torna a nossa salvação o maior milagre que nós experimentamos nesta vida. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há um segundo elemento. Sim, um segundo elemento fundamental, um segundo elemento preponderante, para que hoje eu, você, todos nós pudéssemos estar aqui na condição de salvos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele também faz menção desse segundo elemento, nesse trecho que nós acabamos de ler, sobretudo na parte inicial do versículo 21. Ou seja, o segundo elemento que torna a nossa salvação o maior milagre experimentado pelo ser humano é que a nossa salvação, ela se deve ao Salvador imaculado. A nossa salvação, ela se deve ao Salvador imaculado. Veja aí, a primeira parte do versículo de número 21. A primeira parte do versículo de número 21. Diz Paulo: aquele que não conheceu pecado. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós temos a descrição que o apóstolo Paulo faz, inspirado por Deus, da condição imaculada de Jesus, razão pela qual hoje nós experimentamos da sua salvação. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele é o Salvador e o Salvador perfeito. Ninguém se equipara, ninguém se iguala à condição imaculada do nosso Redentor. Conforme nós observamos, não só pelas profecias bíblicas, mas conforme nós constatamos através da leitura que nós fazemos pelos evangelhos e por tudo aquilo que os santos apóstolos eles falaram em relação a Jesus, essa é a conclusão a qual nós chegamos. Não há no nosso Salvador, nunca houve no nosso Salvador qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de transgressão, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação, não, muito pelo contrário. Cristo, ele cumpriu todas as exigências de Deus de maneira plena. Cristo, ele cumpriu todas as exigências de Deus de maneira perfeita, sem que faltasse nada para esse cumprimento. Ele cumpriu aquilo que nós chamamos de lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, conforme nós temos lá em Êxodo capítulo 20. Cristo, ele cumpriu aquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que envolvia todos os sacrifícios conforme estabelecido por Moisés lá no Antigo Testamento. Cristo, ele cumpriu a lei civil, que era a legislação que norteava a vida dos judeus, o povo de Deus na antiga aliança. Enfim, ele cumpriu tudo aquilo que Deus lhe havia exigido. E não podia ser diferente. E não podia ser de outra forma. Até porque, como o segundo Adão que Cristo ele foi, ele veio fazer aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer, que é justamente cumprir. E cumprir cabalmente, com um propósito e com a vontade de Deus em relação à sua vida. A gente observa, sobretudo nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, que Adão acabou se desviando deste propósito. Fez com que o pecado ocorresse, o pecado nos afetasse e assim nós necessitássemos de um Salvador. Então Cristo vem de maneira perfeita, Cristo vive de maneira imaculada, Cristo esteve entre nós sem que jamais pecasse. Para quê? Para que ele se tornasse, repito, o Salvador imaculado e assim pudesse ter, como de fato teve, todas as condições de nos remir, de nos perdoar, de nos justificar, conforme nós veremos um pouco mais adiante. Então, este Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos como um padrão
de vida e santidade, como padrão de vida e piedade. É claro, nós não somos e nós nunca seremos perfeitos ao longo da nossa existência. Não, jamais. Até porque nós ainda possuímos uma natureza terrena. Contudo, Cristo, ele é o modelo. Cristo, ele é o padrão de uma vida devota a Deus, de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida envolvida no serviço a Deus. E é para Cristo que a gente precisa focar. É nele que a gente carece mirar, para que assim a gente possa andar da maneira que agrada a Deus, da maneira que glorifica ao Senhor, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas transgressões. Então, somos orientados a partir da vida de Cristo a termos esse padrão, a termos esse modelo e pela sua graça, operando em nossa vida, viver a vida de Cristo em nós. Na medida em que isso acontece, nós cumprimos com o propósito de Deus em relação à nossa vida, correspondendo à salvação que em Cristo Ele nos deu para a glória do seu nome. Então, a salvação é um milagre? É. Qualquer milagre? Não. O maior dos milagres que porventura a gente possa experimentar na nossa vida. Por quê? Conforme nós observamos, é fruto da providência de Deus. Por quê? Conforme nós acabamos de observar, ele é realizado, ele é efetivado pelo Salvador, e não é qualquer Salvador, mas o Salvador sem defeito, o Salvador santo, o Salvador imaculado, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há um terceiro elemento que faz da salvação o maior milagre que a gente possa experimentar ao longo da nossa vida, que a gente possa experimentar ao longo da nossa existência. Ou seja, a nossa salvação, ela é real, a nossa salvação, ela é verdadeira, porque ela se baseia em uma expiação perfeita. A nossa salvação, ela se baseia em uma expiação perfeita. Veja aí, no versículo 21, a parte B do versículo de número 21. Olhem só o que nos diz o apóstolo Paulo. Ele iniciou falando, aquele que não conheceu o pecado, o Salvador imaculado, mas aí ele segue. Ele, no caso Deus, o fez, no caso Cristo, pecado por nós. Aqui, nessa frase, aqui, através dessa expressão, Paulo ele mostra, meus irmãos, meus amigos, o preço que Cristo teve que pagar para que assim a salvação se tornasse real em nossas vidas. Repetindo, através dessa frase, o apóstolo nos ensina o preço que Cristo pagou para que a salvação se tornasse real em relação às nossas vidas. Ele assumiu os nossos pecados. Ele se colocou na nossa condição de pecador. Não obstante ser perfeito, não obstante ser santo, não obstante ser imaculado, ele se colocou na condição de um pecador, recebeu o castigo divino para que através disto a salvação se tornasse real em nossas vidas. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, minhas irmãs, podermos estar sempre com essa verdade ativa em nossas mentes, presente em nossos corações. Daqui a alguns instantes nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, que é o momento no qual nós fazemos memória, nós nos lembramos desse sacrifício que Cristo realizou enquanto esteve na cruz do Calvário, recebendo da parte de Deus o juízo, sofrendo as dores que cabia a nós, estando ali no lugar de maldição, vivenciando um inferno na terra, para que assim essas coisas elas não ocorressem em nossas vidas. Na verdade, Cristo, ele confirmou todo aquele cerimonial que nós tínhamos no Antigo Testamento, que consistia de sacrifícios de animais, do derramamento do sangue daqueles animais, constantemente, diariamente, semanalmente, anualmente. Contudo, Cristo, à medida em que ele entregou a sua vida, ele realizou de única vez esse sacrifício que explica, sacrifício que baseia a nossa salvação.
É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente pode descansar, mas a gente pode descansar mesmo na eficácia do poder do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Ele apagou todos os nossos pecados, Ele nos livrou da ira divina, Ele nos deu uma nova vida e agora Ele nos reintegrou a Deus, fazendo agora com que nós tornássemos seu povo, sua família, numa condição toda especial, a condição de filhos e filhas de Deus. Tudo isso é uma realidade, tudo isso é um fato em nossas vidas, pelo fato de Cristo ter expiado os nossos pecados lá na cruz e lá na cruz do Calvário. E como é bom, meus irmãos, como é bom, minhas irmãs, nós estarmos conscientes, nós estarmos cônscios constantemente dessa verdade em nossas vidas, para que a gente possa se apegar cada vez mais à certeza que nós devemos ter da nossa salvação, consciência de que nada, consciência de que ninguém irá tirá-la das nossas vidas, porque ela foi adquirida com preço de sangue, e não de qualquer sangue, mas do sangue puro do Senhor Jesus Cristo, conforme nós cantamos agora há pouco. Esse mesmo sangue que simbolicamente nós iremos ingerir quando nós estivermos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Então, em terceiro lugar, a gente pode crer e de fato afirmar que a salvação é o maior milagre que a gente experimenta na nossa vida, porque ela está baseada na expiação perfeita, na morte substitutiva que Cristo ele fez em nosso lugar, sofrendo a nossa dor, morrendo a nossa morte, recebendo o juízo divino quando ele estava na cruz e na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aqui, encerrando, eu queria que nós observássemos o quarto elemento. Eu queria que nós considerássemos a quarta prova, vamos assim dizer, que fundamenta o fato que nós estamos defendendo ao longo dessa mensagem, que a salvação é o maior milagre que a gente pode experimentar ao longo da nossa vida. Por quê? Porque a nossa salvação, ela é fruto da justificação eficaz que Cristo ele transferiu para nós. A salvação, ela é fruto da justificação eficaz que Cristo transferiu para cada um de nós. Olhem só o que nós temos na parte final do versículo de número 21. 2 Coríntios capítulo 5, parte final do versículo de número 21. Diz o seguinte: para que nele, ou seja, em Cristo, complementa o apóstolo Paulo, fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo fala de uma das bênçãos que Deus providenciou quando Ele nos salvou a partir do sacrifício da expiação do Senhor Jesus Cristo. E que bênção foi essa? E que benefício foi esse? A bênção e o benefício da justificação. E o que é isso, meus irmãos? E o que é isso, meus amigos? É o ato através do qual Deus, a partir da obra de Jesus Cristo, nos declara justos, nos declara perdoados de todas as nossas transgressões, de todos os nossos pecados. Não significa dizer, conforme nós falamos agora há pouco, que nós não temos mais pecado, não. Mas que a visão que Deus tem em relação às nossas vidas, agora é uma visão diferenciada. Por quê? Uma vez que Cristo transfere a sua justiça, porque uma vez que Ele nos faz justiça de Deus, Deus agora enxerga Cristo, a sua obra, a sua vida na nossa vida, de sorte que o seu olhar agora para nós é um olhar diferenciado. É por isso que nós temos perdão. É por isso que nós desfrutamos de comunhão. É por isso que nós podemos desenvolver a nossa santificação. Tudo isso em decorrência, tudo isso como resultado deste ato justificador, perdoador, que Cristo ele fez por nós quando Ele morreu e morreu na cruz do Calvário. E como é bom, meus irmãos, e como é bom, minhas irmãs, nós temos também essa percepção em relação às nossas vidas.
Por quê? Porque na medida em que nós vivemos como pessoas justificadas, na medida em que nós entendemos de fato o perdão de Deus em relação às nossas vidas, a gente vive convicto do cumprimento do plano de Deus em relação a nós, sabendo que nada vai afetar, que nada vai alterar, que nada vai mudar esse plano em relação a nós, até mesmo quando muitas vezes nós fraquejamos na nossa caminhada. Infelizmente, muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes nós fraquejamos na nossa caminhada com Deus. Falhamos, pecamos e vem aquele sentimento de culpa, vem aquele medo, vem aquele receio como se Deus não nos aceitasse mais. Não, jamais. Somos aceitos, eternamente aceitos, por causa da justiça que Cristo adquiriu por nós e para nós. E é baseado nessa crença, é baseado nessa convicção que a gente segue adiante na nossa jornada com Deus, na nossa jornada cristã. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, minhas irmãs, como a nossa salvação é poderosa, como a nossa salvação ela é miraculosa, por causa desses elementos que a compõem, seja a providência de Deus, seja o Salvador imaculado, seja a sua expiação eficaz, seja a sua justificação perfeita, porque são nesses elementos que a gente baseia essa que é a maior dádiva que nós recebemos e recebemos em nossa vida. E louvado seja Deus, que essa é a realidade na vida de cada um de nós. E nós iremos celebrá-la daqui a alguns instantes, quando tomarmos do pão, quando bebermos do vinho, para que assim essa recordação, essa lembrança, elas possam ser avivadas na nossa vida. E elas possam nos estimular, nos fortalecer, para que a gente possa seguir adiante e cumprir com o propósito para o qual Deus Ele nos salvou na pessoa de Cristo Jesus. Aos nossos amigos, às nossas amigas que porventura estejam conosco, aproveite também esse instante para que você possa refletir. Aproveite também esse instante para que você possa meditar na necessidade que você tem desta salvação. Salvação esta que está sendo anunciada, salvação esta que está sendo proclamada para você. E hoje mesmo, meu amigo, minha amiga, você possa clamar pela graça divina, para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que Deus ele possa lhe dar discernimento espiritual e você possa enxergar a carência que você tem desse Salvador e desta salvação, se voltar para Cristo, reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador, e hoje, pela graça de Deus e para a glória do seu nome, você se voltar para Ele, para que essa salvação se torne uma realidade na sua vida, para que você possa experimentar esse que é o maior milagre que a gente pode vivenciar ao longo dessa existência, que vai mudar completamente a sua vida, que vai mudar completamente o seu interior, que vai mudar completamente o seu futuro, lhe dando certeza de salvação, certeza de vida eterna e convicção de que um dia você estará na presença de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Se volte para Ele, clame a Ele, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.